quem pode adorar, quem pode exaltar o Senhor. Você está aqui, aleluia, para entregar a sua adoração a Ele. Aleluia, não importa a circunstância, o momento, a situação, mas estamos aqui unicamente para adorar ao Senhor Jesus, para glorificar ao Senhor Jesus, que é, aleluia, o nosso Salvador e Senhor. Amém? Louvado seja Deus. Amém? Que Deus seja louvado pela vida dos irmãos, pela vida do pastor Luiz, presbítero Luiz. Amém? Que Deus seja louvado pela vida de todos que aqui estão presentes. Abra a sua Bíblia no livro de Lucas. Amém? No Evangelho de Lucas, capítulo 15 e no versículo 8. Amém? Glória a Deus. Muito em breve vai sair uma notícia de um povo que desapareceu. Era um povo muito humilde que ali muito sofreu. Aquele povo era o povo de Deus. Onde está aquele povo barulhento? Aleluia. Lucas capítulo 15, versículo 8. Alguém com voz de lamento vai dizer neste momento: aquele povo foi embora pra Sião. Amém, louvado seja Deus. Evangelho de Lucas capítulo 15, versículo 8, que diz assim a palavra do bom Deus: ou qual mulher que tendo 10 peças de prata e perdendo uma peça, não acende a candeia e varre a casa, buscando com diligência até encontrá-la? E tendo-a encontrado, ela chama as amigas e as vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque encontrei a peça que eu havia perdido. Assim eu vos digo que há alegria na presença dos anjos de Deus por um só pecador que se arrepende. Amém? Louvado é o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Levanta a tua Bíblia para os céus. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, para nós fazer uma oração ao Senhor por esta noite, por esta palavra que Ele, aleluia, nos concede. Louvado seja Deus. Amém? Todos comecem dando glória, 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 glória a Deus. Senhor meu Deus e meu Pai, nessa noite, Senhor, bendita de oração, nós clamamos, ó Pai eterno e bendito. Obrigado, meu Deus, por esta palavra. Obrigado, meu Pai querido, por esta noite na tua presença. Eis aqui, meu Pai, a tua igreja, meu Deus. Eis aí o teu povo, Senhor. Como disse, meu Pai, o profeta João Batista, é necessário que o Senhor cresça, meu Pai, e que nós venhamos diminuir, meu Deus da glória. Oh Espírito Santo da verdade, a tua igreja clama, a tua igreja ora, meu Pai, a tua igreja pede, Senhor, a tua igreja suplica, meu Pai da glória, por tua presença, meu Deus. Nós pedimos, Senhor, o conforto do Espírito Santo, o fogo do Espírito Santo, meu Pai, acalentando os nossos corações, aleluia, tocando em nossas almas, meu Pai, porque aqui, Senhor, estamos para te exaltar, aqui estamos para te adorar. Ó Espírito de Deus, toca, Senhor, na tua igreja, toca, meu Pai, no teu povo, toca, Senhor, com o teu poder, meu Pai da glória, porque aqui nós estamos, Senhor, para te adorar, aqui nós estamos para te glorificar, meu Pai, pelo que o Senhor tem feito em nossa vida, e pelo que o Senhor já fez, e pelo que o Senhor ainda vai fazer. Em o nome de Jesus, meu Pai, opera através da tua palavra, em nome de Jesus, amém. Podeis tomar vosso assento, amém, glória a Deus. Desocupar as vossas mãos, e você vai dar aquelas palmas bem pentecostal para Jesus. Você também vai adorar Ele, glorificar
louvado é o nome do Senhor, amém? Louvado seja Deus. Para mim sempre é uma grande alegria poder estar com os irmãos, estar ministrando a palavra do Senhor Jesus, amém? Que Deus abençoe a todos que aqui estão, mais uma vez, aleluia, que o Senhor possa fazer grandes maravilhas aqui nesta igreja e na vida dos senhores e das senhoras, amém? Nós estamos diante de um texto que ele é bastante conhecido, Evangelho de Lucas, capítulo 15 e no versículo 8, em específico ele vai falar da parábola, aleluia, da moeda perdida, louvado seja Deus, a dracma perdida como nós conhecemos, e este evangelho é um evangelho bastante conhecido. Neste evangelho nós vamos ter 3 acontecimentos que eu acho muito bonito e também interessante. O evangelho do Dr. Lucas, a qual ele escreve, ele é muito interessante porque no capítulo 19 vai mostrar qual verdadeiramente é a identidade deste evangelho, aonde Jesus Cristo ele vai dizer que ele veio para as suas ovelhas perdidas. Ele veio para aquele que estava perdido, o Senhor Jesus anuncia no capítulo 18. Mas se tratando aqui da moeda perdida, no capítulo 15, nós vamos ter 3 grandes acontecimentos. Nós vamos ouvir aqui sobre a ovelha perdida, a ovelha que se perdeu, em seguida a dracma perdida, e nós vamos também ver aqui o jovem, louvado seja Deus, que decidiu sair da sua casa, decidiu sair dos caminhos do seu pai, ou seja, o filho pródigo, amém? Nós sabemos que uma parábola, louvado seja Deus, é uma comparação, é algo que o Senhor Jesus ele pegava na época e comparava com o reino de Deus. Ele fazia uma comparação para chamar a atenção do povo, para que o povo pudesse, aleluia, prestar atenção naquilo que ele estava ministrando. Eu acho bonito quando Jesus ele inicia as suas parábolas, por exemplo, como esta parábola da dracma perdida, no qual ele vai dizer: ou qual mulher que tendo 10 peças de prata e perdendo uma peça, não acende a candeia e varre a casa, buscando com diligência até encontrá-la. O que chama a atenção neste texto é que ali ele diz ou qual mulher, ou seja, qualquer pessoa poderia procurar uma dracma que se perdeu. Aleluia, louvado seja Deus. Quando nós falamos aqui desta, aleluia, dracma perdida, é algo muito inusitado, que eu acho interessante, porque a moeda se perdeu dentro da própria casa. Nós não estamos falando da ovelha que perdeu o caminho e o homem foi, o pastor foi buscar a ovelha. Ele deixou as 99 e decidiu ir atrás das ovelhas. Nós não estamos falando aqui do filho pródigo que decidiu sair da casa do pai e ir viver a sua vida num caminho distante. A Bíblia diz que ele cai em si e volta para casa. Não, nós estamos falando de algo que se perdeu dentro da casa. Não é algo que se perdeu no caminho de casa, no caminho indo para casa. Não é algo que decidiu sair de casa, mas algo que se perdeu dentro de casa. Quando nós olhamos para a parábola da dracma perdida, a moeda se perdeu dentro de casa, não foi como a ovelha, como nós falamos agora. Mas, louvado seja Deus, há muitas pessoas que falam sobre isso, louvado é o nome do Senhor. Aleluia, isso fala sobre pessoas que estão na igreja, na família cristã, mas que perderam seu brilho, sua utilidade e sua conexão com o dono da casa. Nós estamos falando de algo que está dentro da casa, que tem valor. Aqui nós estamos falando de uma moeda, nós estamos falando de dinheiro, é algo que tem valor. Quando nós perdemos 100 reais dentro de casa, aleluia, os 100 reais ele pode estar sujo, os 100 reais ele pode estar manchado, os 100 reais ele pode estar molhado, porém os 100 reais ele não perde o valor, ele permanece com o mesmo valor. A única coisa que acontece é que ele se perdeu. Aleluia, acabamos perdendo dentro de casa. Aleluia. Aleluia.
estão presentes fisicamente, louvado é o nome do Senhor, mas perdido sob a poeira da religiosidade ou do pecado oculto. O que nós estamos falando está perdido dentro de casa, louvado seja Deus. Quando nós meditamos nesta palavra e se perguntamos como é que se perdeu dentro de casa, quando nós olhamos para, aleluia, aquela época, irmãos, as casas, elas eram casas feitas de terra, de barro, louvado seja Deus, e naquela época, no primeiro século, as casas, o piso da casa, muitas das vezes era feito de pedra, então pedras irregulares, ou então de barro, e para encontrar algo que se perdeu como esta moeda, louvado seja Deus, era necessário varrer, era necessário procurar. Em algumas casas não tinha janela, e é por isso, louvado seja Deus, que era preciso acender a candeia ou a lamparina para procurar aquela moeda que se perdeu. Estamos falando, aleluia, de algo que está preso, que algo que está perdido dentro de casa. Nós temos dois, louvado seja Deus, objetos que aquela mulher usou. Primeiro foi a luz, para ver se ela conseguia encontrar. Primeiro ela iluminou a casa, mas ela não conseguiu apenas só com a iluminação, e foi necessário então ela varrer dentro da casa. Aleluia. Deus não espera possivelmente que a moeda apareça. Deus, ele não espera, aleluia, possivelmente que uma atitude nossa apareça, que uma atitude nossa de mudança venha à tona. Ele não espera, aleluia, louvado seja Deus, que algo que esteja perdido, ele possa aparecer assim do nada diante da nossa frente. Há coisas na nossa vida que vai ser necessário muito esforço e dedicação para que nós venhamos deixar, para que nós venhamos largar, para que nós venhamos renunciar. A dracma perdida, aquela mulher, ela precisou renunciar o seu desejo. Ela poderia muito bem deixar aquela moeda para lá. É só uma moeda, então não vou procurar. Eu perdi, está dentro de casa, mas eu não encontrei. Aleluia. Não, mas aquela mulher, ela decidiu, aleluia, pegar a sua lamparina. Ela estava gastando ali o azeite naquela lamparina, que era muito mais caro que aquela dracma. Aquela dracma, ela valia uma diária de um dia. Hoje uma diária está aí em torno de R$100 aproximadamente. Então era uma diária. O que era uma diária para um óleo tão caro? Aleluia, só para buscar uma dracma perdida dentro da casa. Aquela mulher, ela não consegue encontrar somente, aleluia, com a luz, louvado seja Deus. Então ela pega a vassoura e começa a varrer. A vassoura representa, aleluia, a ação do Espírito Santo, que sacode a nossa vida, tira o que está por cima, o entulho, o pecado, as distrações, para nos revelar novamente. Precisamos, aleluia, louvado seja Deus, em momentos da nossa vida, de uma breve chacoalhada. Às vezes nós estamos dentro da casa, mas estamos perdidos. Aqui nós não estamos, aleluia, desviados ou fora do caminho, mas estamos no caminho, estamos dentro da casa, estamos com o dono da casa, mas às vezes estamos perdidos e precisamos ser achados, precisamos ser encontrados. E o dono da casa, que é Jesus, ele está nos dando e sempre nos deu e sempre nos dará uma oportunidade, uma chance de recomeçar, uma chance, aleluia, de se entregar novamente, uma chance de termos a nossa vida revigorada por Ele, uma chance de termos a nossa vida renovada pelo Espírito Santo, uma chance de olhar para cima e lembrar que a misericórdia dele dura para sempre. Que a misericórdia dele dura para sempre, louvado seja Deus. Aleluia. É necessário que isso aconteça. É necessário que nós sejamos chacoalhados. Às vezes é uma decisão que a gente precisa tomar e não consegue tomar sozinho, somente com a ação do Espírito Santo.
na nossa vida, a gente tem forças para que possamos tomar essa decisão. Às vezes nós estamos até mesmo dentro da casa, como ele diz, mas estamos perdidos e é preciso somente de uma ação. Mas às vezes não temos força, aleluia, às vezes você não tem força para tomar esta ação, às vezes não tem força para se entregar, aleluia. Mas eu te digo uma coisa: quem está no caminho, quem está dentro da casa, quem está ao lado do Pai, por mais fraco que ele esteja, por mais cabisbaixo que ele esteja, por mais estreito que esteja o caminho, a prova apertando, a luta apertando, as despesas estão altas, mas uma coisa ele tem: salvação, presença de Deus na sua vida, o conforto do Espírito Santo. Alá pra calamastei, de uma coisa nós estamos certos: a presença de Deus está conosco todos os dias. Aleluia. E muitas das vezes é necessário que Ele nos chacoalhe, que Ele nos balance. Em João 15 a Bíblia vai dizer que Jesus, Ele é a árvore e nós somos o ramo. Todo ramo que dá fruto, Ele vai lá e corta. Às vezes nós estamos dentro da casa, aleluia, mas aleluia, louvado seja Deus, precisamos apenas que Jesus venha e nos ponte, aleluia, porque Ele diz que Ele é a árvore e nós somos os ramos. Todo ramo que dá fruto em mim, Ele corta para dar mais fruto. Aquele que não dá, Ele corta e lança fora. Aleluia. Mas aquele que está dentro da casa, a prova pode estar grande, a dificuldade pode estar grande, mas saiba de uma coisa: Ele está com você. Saiba de uma coisa: Ele está com você. A Bíblia diz que eu estou convosco até a consumação do século. É bem verdade que quando você está na sua casa, ali está o Espírito Santo. Quando você vai pelas ruas, ali está o Espírito Santo, porque Ele está conosco, Ele está com você. Estamos dentro da casa, mas não estamos sozinhos. Às vezes estamos abatidos, mas não estamos sozinhos. O dono da casa está aqui, o dono da casa está na sua vida, o dono da casa está com você. Para que, pregador? Para te sustentar, para te levantar mais uma vez. É somente um passo adiante, é somente uma decisão, é somente abrir o coração e entender que você não faz nada, mas Ele faz, que você não pode, mas Ele pode. Aquilo que é impossível com homens é possível com Deus. É possível com Ele, louvado seja Deus. Aleluia. E é preciso, irmãos, para quê, pregador? Para que haja a recuperação da tua identidade. Aleluia. Estamos dentro da casa, outrora fervorosos, aleluia, mas agora sem fervor. Aleluia. Estamos dentro da casa, outrora muito alegre, muito feliz, contente no caminho, mas agora triste, louvado seja Deus. Mas isso não é, aleluia, louvado seja Deus, para nos matar. Isso não é, aleluia, para nos ofender. Isso não é para acabar, aleluia, como muitas pessoas olham, louvado seja Deus, a uma crítica externa, aonde Jesus estava ministrando esta palavra. Havia muitos fariseus, havia, louvado seja Deus, um público, um povo externo ali, que dizia: Ele come com pecadores, Ele come com publicanos. Eles apontavam o dedo para aqueles, louvado seja Deus, que estavam recebendo o renovo de Deus, que estavam recebendo a verdade de Deus, que estavam recebendo a vida de Deus, aleluia. Mas de uma coisa nós aprendemos na presença dEle, que se nós estamos com Ele, nós estamos protegidos. Se nós estamos com Ele,
Ele, nós estamos bem guardados. Se nós estamos com Ele, nós temos revestimento. Se nós estamos com Ele, aleluia, nós temos solução. Nós temos a presença dEle. Aleluia, quando os discípulos estavam no barco e eles vão para o mar alto, a tempestade vem, ali aparece Jesus no meio da tempestade. Ei, você serve a um Cristo que foi crucificado, não foi à toa. Ele entra na tempestade, ele entra no meio da guerra, ele entra no meio da luta, só para dizer para você: você não pode, mas eu posso. Você não faz, mas ele faz. Alá pra cá, bastei. Oh, glória a Deus, aleluia. A moeda, irmãos, ela não mudou de valor enquanto estava perdida. Não. Permaneceu valiosa do mesmo jeito. Ela permaneceu valiosa. Aleluia. A moeda não mudou de valor. Enquanto ela estava perdida, ela apenas estava inútil. Mas ela não perde o valor. Ela apenas estava inútil, porque não estava sendo usado. Aleluia. Ela não estava em serviço. Ela estava inútil ali. Estava perdida aonde? Dentro da casa. Não estava em serviço. Estava inútil. Aleluia. Mas era necessário, louvado seja Deus, que aquela mulher, ela viesse despertar para procurar aquela moeda, para encontrar aquela dracma, porque ela estava inútil, mas ela ainda tinha valor. O valor dela permanecia, louvado seja Deus. Quando encontrada, ela volta para a mão da dona. No versículo 9, nós temos a conclusão da parábola que mostra que a alegria não é contida. Quando o versículo 9 diz que ela encontra a moeda, ela chama os vizinhos, chama as amigas para fazer festa, porque encontrou a dracma que estava perdida. Aleluia. Ela se alegrou porque estava inútil, porque não estava a serviço, não estava sendo utilizada, mas tinha valor. O valor permanecia a mesma coisa. Assim somos eu e você para Jesus. Mesmo que este vaso não esteja a serviço, mesmo que este vaso não esteja em campo, mesmo que este vaso não esteja na seara, você permanece com o mesmo valor. O valor permanece o mesmo, aleluia. Estava inútil, não estava sendo utilizado, mas ainda tinha valor. Para ele ainda tem valor. Para ele ainda há valor. Pregador, não estou a serviço, não tem problema. Para ele ainda tem valor. Aleluia, diante dele você tem valor, porque alto preço ele pagou por você. Aleluia. Deixa quem quiser falar, aleluia. Esse vaso não prega, esse vaso não ora por revelação, esse vaso não tem entendimento da palavra. Deixa falar. Isso é o público externo falando. Eram os fariseus, aleluia, eram os saduceus. Era um povo que não tinha compromisso com a palavra do Senhor, aleluia. Mas mesmo que você esteja dentro de casa, perdido, aleluia, você tem valor para ele. Aleluia. Deixa que o público externo fale, não tem problema. Aleluia. Mas você tem valor, nós temos valor. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós temos valor. Aquela alegria foi compartilhada por causa da moeda que se achou. Aí o Senhor Jesus, ele vem e diz no versículo 10: assim eu vos digo que há alegria na presença dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Louvado seja Deus. Estava dentro de casa perdido. Louvado é o nome do Senhor. E às vezes tem alguém perdido do nosso lado, mas ainda está dentro da casa. Dentro da casa é o lugar de aprender. Dentro da casa é o lugar de se revestir. Dentro da casa é o lugar de treinar. Dentro da casa é o lugar de errar. Louvado seja Deus. Dentro da casa, louvado é o nome do Senhor. Porque enquanto você estiver dentro da casa,
o dono da casa, ele te sustenta. Enquanto você estiver dentro da casa, o dono da casa, ele te ensina. Enquanto você estiver dentro da casa, o dono da casa, ele continua falando com você. Ele continua sustentando você. Aleluia, não tem melhor conselheiro do que o dono da casa. Não tem melhor pai do que o dono da casa. Não tem melhor Senhor do que o dono da casa. Louvado seja Deus. Enquanto você estiver com ele, aleluia, você tem sustento diário. Enquanto você estiver com ele, você tem vida eterna. Aleluia, você tem vida eterna. Louvado é o nome do Senhor. E isso ninguém te toma, e isso ninguém vai arrancar de você, porque o preço ele já pagou. Ele já morreu por mim, por você. Ele não atura perder você para ninguém. Ele não atura perder uma sequer alma para alguém. Louvado seja Deus. Aleluia, por quê? Porque ele está conosco. Louvado é o nome do Senhor. Às vezes, louvado seja Deus, nós temos alguém perdido em nosso meio, irmãos, e nós não paramos para observar. Às vezes está perdida, essa moeda de valor às vezes está perdida dentro da casa, e nós não nos esforçamos nem sequer para procurar, nem sequer para oferecer uma ajuda. Aleluia, às vezes essa moeda está dentro da casa, e nós olhamos para as 99 ovelhas que estão guardadas no pasto, que tem proteção, que tem alimento diário, mas às vezes uma dracma perdida, a gente não para, aleluia, para dar valor àquela vida, àquela pessoa, louvado, que está dentro da casa, mas está perdida, está dentro da casa, mas está fraca, está dentro da casa, mas está abatida, está dentro da casa, mas não tem força, aleluia, para pelejar, está dentro da casa, mas não tem força para se levantar, está dentro da casa, mas não tem força para clamar, aleluia. Nós não paramos para observar isso. Louvado seja Deus, aleluia, Jesus. E aquela mulher, ela decidiu: eu vou varrer a casa. Ela já tinha procurado, já tinha luz, ela já tinha procurado, mas não tinha achado. Ela já tinha luz, e mesmo assim ela não achou. Ela poderia ter parado ali? Poderia. Ela poderia ter, não vou mais procurar? Poderia. Mas ela disse: vou varrer. E varreu. Aleluia. Ela teve disposição. Louvado é o nome do Senhor. Disposição para o incômodo. Aleluia. Para achar a moeda, a mulher teve que bagunçar a casa. Às vezes, para resgatar alguém ou algo em nós mesmos, Deus precisa permitir uma limpeza que tira as coisas do lugar. Não tema o processo. Não tema o processo da vassoura de Deus na sua vida. Às vezes vai ser necessário, porque você está dentro da casa. Dentro da casa é o local de conservação onde o Pai te conserva. E às vezes vai ser necessário da sua vida Deus ter que limpar alguma coisa que impede o tratar dele, de tirar alguma coisa que impede, aleluia, o operar dele. Porque é necessário, louvado seja Deus. Essa mulher, ela teve que se dispor a encontrar essa moeda. Ela se dispôs, aleluia. Assim Deus, aleluia, muitas das vezes Ele vai permitir situações. Às vezes o teu amigo, qualquer pessoa, louvado seja Deus. Nós temos amigos e muitos, mas às vezes há pessoas que entram no nosso caminho para nos tirar do caminho, que entram no nosso caminho para nos tirar do foco, para nos tirar, aleluia, de dentro da casa. Quando nós olhamos para Oséias, ele casou-se com uma prostituta, teve 3 filhos, mas só que quando você olha para aquele texto, para o livro de Oséias, você vê o amor de Deus para com o povo de Israel. Através do casamento de Oséias, ele viveu com aquela mulher muito tempo, ele amava aquela mulher amava ele.
Aquela mulher era a prioridade dele mais que os filhos. Assim também ele era para ela. Só que quando para aquela mulher Oséias deixou de ser prioridade, aleluia, ela começou a dar ouvido para o que estava lá fora. Ela estava dentro da casa, porém já tinha deixado de ter sua prioridade. Oséias já não era mais prioridade dela. Ela estava dentro da casa, mas não priorizava mais o dono da casa. O povo de Israel estava dentro da casa, mas não priorizava mais o Deus da casa. Quando eles olharam para fora e começaram a largar o caminho aos poucos, aleluia, é um jeito aqui, é uma conversa ali, louvado seja Deus, e assim começa. Mas enquanto você estiver dentro da casa, mesmo estando fraco, mas priorizando o dono da casa, você tem, louvado seja Deus, força, você tem sustento. Ele está com você, louvado seja o nome do Senhor. A missão de iluminar, como a igreja, somos o instrumento que carrega a lâmpada. Nossa missão é iluminar os cantos escuros da sociedade e da própria comunidade para encontrar o que foi considerado perdido. Quando nós falamos da própria comunidade, nós estamos falando do povo de Deus, da comunidade cristã. Louvado seja Deus. Muitas das vezes é necessário, como eu falei agora há pouco, às vezes nós não paramos para observar aquela dracma que está perdida, aquela alma que está aqui do nosso lado. Aleluia, Jesus. Não paramos para observar. Se está precisando de uma ajuda, se está precisando, louvado seja Deus, de uma oração. Aleluia. Porque nós precisamos. Você é prova disso. Quantos momentos, quantas batalhas. Eu sei que aqui tem gente com mais de 30 anos na fé. Quantas batalhas sozinho que você enfrentou, que alguém do seu lado poderia ter te dado ajuda, e você até pensou que realmente iria te ajudar, mas não te ajudou. Mas hoje você está aqui porque você estava dentro, você está dentro da casa, priorizou o dono da casa, e ele te sustentou e te tirou da situação que tu estava. Aleluia. Esse Jesus, louvado seja Deus, ele está conosco. Nós estamos dentro da casa. Enquanto estivermos aqui dentro dessa casa, aleluia, o dono da casa nos sustenta. Jesus, ele nos sustenta. Jesus, ele nos fortalece. Enquanto nós estivermos com ele aqui dentro, aleluia, nós temos salvação e vida eterna. Louvado seja Deus. Não podemos simplesmente virar a costa, ele tem que ser a prioridade. Louvado seja Deus. Às vezes a gente dá muita prioridade para as coisas externas e esquecemos de priorizar o que está dentro da casa, que é a presença de Deus. Às vezes, louvado é o nome do Senhor, nós priorizamos as nossas vontades lá fora, como o jovem rico priorizou a sua vontade. Ele teve a oportunidade de estar dentro da casa, aleluia, e renunciar à sua vontade, mas ele não renunciou. Ele, louvado seja Deus, se segurou e não quis entrar no caminho da vida eterna. Mas no capítulo 19 nós vemos Zaqueu, um homem que não estava dentro da casa, ele estava fora, mas quando ele botou o pé na porta da casa, ele entrou dentro da casa, ele pediu salvação, aceitou Jesus, entregou a vida para Jesus, aleluia, e estava sendo sustentado pelo Todo-Poderoso. Ei, meu filho e minha filha, você é sustentada pelo Todo-Poderoso. Não te preocupa, aleluia, com o olhar externo, com as balas externas. Te preocupe em priorizar, te preocupe em priorizar a Deus, em priorizar a palavra de Deus, aleluia, que é o sustento para a nossa vida. Quem crê nessa palavra, dá um glória para Jesus. Quem crê nessa palavra, dá um glória para Jesus. Louvado é o nome do Senhor.